Você tem amigos que foram morar fora do país? Tenho. A pessoa que não está dando certo no Brasil, pode ser que ele está fechando uma empresa, está largando emprego ali, pode ser analista, ser administrador, engenheiro, ele está largando emprego porque ele não é feliz. Quando ele vai para outro país, o que ele faz? Normalmente ele faz sacrifícios. Ele vai alugar um porão para morar, ele vai comprar um carro com 20, 25 anos de uso, ele vai ter uma vida mais enxutinha, porque a sociedade não está cobrando dele símbolos de status. O que ele quer? Ele quer, na verdade, ter condições de visitar a família, ele quer ter um planejamento para provar para a família que deu certo, que é estar em família num dado momento no futuro. Quando ele deixa de ser cobrado da família, ele começa a dar mais certo. Então ele faz trabalhos que talvez ele julgue no país dele, que são trabalhos menos valorizados. Então o cara sai aqui de engenheiro, vai ser garçom lá fora. O que tem de errado ser garçom? Cara, você não está feliz como engenheiro? Vai testar outros trabalhos, Claro. vai dirigir por aplicativo, vai conversar com pessoas, fazer networking, que Então, você vai buscar um caminho melhor. E ele nem precisava fazer isso fora. Mas a pessoa não quer dirigir aplicativo. O Entendi. que vão dizer de mim? Entendi. Mas se ele fosse para outro país, ele dirigiria. Opinião, Então, né? a O reconhecimento cobrança da do outro, sociedade né? é muito pesada. E aí, dar menos ouvidos aos outros significa tomar decisões mais autônomas, mais eficientes e Maravilhoso. mais bem pensadas. Cara, Quando você maravilhoso. depende demais do tapinha nas costas, você cede por impulso e sai comprando o que você não Imagina precisa. a quantidade de gente que decide o que vai fazer da vida. Jovem, na época de primeiro emprego ou vestibular. É um grande fator de escolha. Falar em que você vai ser, para onde você vai, o que você vai estudar, o que você vai trabalhar. É aquilo que eu acho que vai dar um reconhecimento diferente. É. Aquilo que tá bombando, aquilo que vai estar na moda, aquilo que a minha imagem vai ficar legal. Pô, vou falar para todo mundo. O que você vai ser quando você for um adulto? Eu vou Então, ser... Mas nesse ponto, perceba como a sociedade está diferente, João, porque antigamente você saía da escola, papai, mamãe, aquela pressão, não, mas você não vai ser médico, não vai ser advogado, não vai ser engenheiro. A nossa geração ouviu isso. E aquilo era uma fábrica de frustrados. Né? Porque, pô, não, mas o que eu vou fazer? Vou desapontar meus pais? Hoje, como você não tem essa uniformidade, não tem apenas 3 opções, você não está apenas numa cidade interior que todo mundo se compara pelo carro que tem, você tem redes sociais. As pessoas encontram sua tribo com facilidade. O que você vê hoje em dia? Profissionais mais felizes, fazendo profissões mais variadas e caminhos mais autônomos e eficientes do que antigamente. Por quê? Porque a pessoa encontra a sua tribo, mesmo que ela não esteja na sua vizinhança, na sua rua. Então, a pessoa quer fazer um trabalho diferente, ela vai ver que lá na Nova Zelândia alguém faz um negócio parecido, ele vai estabelecer um relacionamento e pronto, já encontrou não só quem faz também, mas também quem compra. Isso está fazendo com que as pessoas se tornem mais eficientes do ponto de vista da escolha da carreira. Isso tende a criar uma geração mais feliz do que foi a nossa geração, que é uma geração que achava que ser feliz era só ser médico, engenheiro, advogado. Ainda que a geração anterior esteja olhando e achando meio esquisitão, né? O que essa garota tá estamos fazendo? rompendo, O que né? esse menino tá fazendo aí? Exatamente. Que esse cara tá Como é saindo que vai de dar certo? executivo de uma grande empresa para virar podcaster? Exatamente. Que tá Palestrante, fazendo? escritor, João. Para você mesmo, a sua mudança de um negócio carreira difícil. foi assustador, né? É um negócio de Como é muita que foi gente não entender direito. O que é isso? Tu vai virar blogueiro? Tal, como assim, né? E no fim é um lugar onde você consegue tocar mais a vida das pessoas, né? Vejo você falando também sobre ser palestrante, eu sei que o Piangers faz isso, estou aprendendo ainda aqui com o Piangers, mas quando você vai lá e deixa, né, algo que você aprendeu, que você conhece, que serve como uma ajuda para o outro, aquilo preenche o coração de uma coisa diferente. A hora que você encontra um lugar que você consegue fazer isso, fica uma satisfação diferente. É né? muito importante encontrar sua tribo, por isso que eu falei da importância de ouvir o seu público. Né? Não é escrever um livro, cara. Vai entender o que o leitor achou do seu livro, vai melhorar o seu livro. Vai fazer um podcast, cara, você tem que fazer um trabalho de encontrar a sua tribo, senão você só vai receber porrada dos seus pares. Você faz um podcast pequenininho e todo mundo fala, João, você não vai dar certo, chega uma hora que você desiste. Agora, quando você pensa no que a audiência está precisando, no que a audiência quer ouvir e vai atrás de se modelar para essa audiência, pode ser que seus pares te achem estranho. Mas aquela audiência que descobriu que sua carência foi atendida, vai te valorizar e você tem uma carreira sendo construída. Então, é um balanço a ser O feito. financeiro que tem muito de marketing aqui, hein, Piangers? Meu sonho era trabalhar com marketing. Olha sabia, aí, João? Meu sabe sonho. que eu comecei em finanças? Olha aí. Sabia que, uma curiosidade para vocês, cara. Isso já falei para algumas pessoas. No começo da minha carreira, eu não só falei para meus colegas de trabalho, num discurso de final de... Era o último dia de aula na sala, eu levantei, pediram para eu falar. Falei, gente, obrigado por tudo, feliz estar com vocês, uma alegria esses 4 anos, tal, agradeço os professores presentes. Eu formalmente pedi desculpas para o professor de finanças,
por ter dormido na aula dele. A aula dele era às quarta-feiras à tarde. Quarta tarde sempre tinha... Eu comia PF, prato feito, né? E na quarta-feira era feijoada. Então, eu chegava da feijoada, cara, aula de finanças, contabilidade, meu Deus, eu dormia. Mas eu pedi desculpas para o professor Henrique Fingerman. Eu falei, professor, fica tranquilo que eu jamais vou trabalhar com finanças. Então, nessa parte, você não se preocupe. Cara, eu fui traído, porque pouco tempo depois, um colega de faculdade me convidou para trabalhar na área de finanças. Não porque eu era bom de finanças, porque eu escrevia bem. Onde ele trabalhava tinha uma deficiência da qualidade dos laudos que eram feitos. E eu comecei a trabalhar com ele, mas eu fiquei entre 1999, que foi quando eu comecei a trabalhar, até 2004, que foi quando eu voltei do Canadá. Eu tive um período de intervalo na carreira. Eu me jurava todos os dias que era por um tempo que eu estava trabalhando com finanças. Que eu estava fazendo aquilo porque era a oportunidade que eu tinha, porque era o convite que eu tinha recebido, mas que logo, logo eu iria para uma área com a qual eu me identificava mais. Até que os livros começaram a fazer sucesso. Os livros eram bem intencionados, era uma entrega para o público, mas o público começou a reconhecer, e aí vieram os convites para rádio, para entrevistas, para palestras. Falei, pô, tem uma carreira aqui. E aí eu voltei do Canadá, falei, bom, acho que eu vou apostar na carreira de livros, porque está faltando no Brasil, e a minha linguagem está dando certo.